A infância do Lázaro foi complicada, ele era baiano, né? Teve uma infância pobre, né? Uma infância complicada nesse sentido, mas não vejo nada, se a gente compara com outros criminosos, né? Outros serial killers, nada tão absurdo. Não existe histórico, por exemplo, de um abuso sexual, nem nada disso que ele tenha sofrido. Não seria o foco principal da vida do Lázaro, a não ser a pobreza, mudar de locais, não ter nenhuma segurança econômica, e nesse sentido, né, pode ter feito com que ele não tivesse um apoio, uma segurança familiar. Pode ter relação com a história dele, né? Assim, a mãe relata que para ela sempre foi incompreensível por que o pai tratava o Lázaro de uma maneira tão ruim e os outros filhos não. Talvez ele esperasse ter, ou desejasse ter, né, uma família, ou sofria muito por não ter tido uma família que ele esperava ter e que ele via os irmãos, por exemplo, tendo, né? Aquela imagem de mãe e pai, né? Talvez isso tenha sido, sim, um fator que contribuiu junto com outros elementos para ele ter desenvolver, né, um transtorno psicopático. Também, juntamente a isso, a gente precisa considerar a ligação dele com os filhos, porque mesmo na fuga, ele foi até a residência da primeira companheira para deixar um valor para o filho deles, né? Então ele tinha essa busca de manter uma família. Ele até também circulou bastante próximo à casa da ex-sogra, então da avó desse filho dele, que era uma casa em que a criança circulava. Quando nós escutamos a última esposa dele, né, falando, a mãe da filha, ela se surpreende com o que ele cometia. Ela, segundo ela, ele era bastante religioso, né? E que em nenhum momento ela imaginou que ele fizesse algo assim, até comparando como ele era como pai com a filha, né? Então, de fato, ele buscava preservar esse espaço da família, esse exercício dele no espaço familiar, né? No caso, como pai. Mas talvez o conflito dele estivesse no lugar de filho, ele na posição de filho, né? Ele conseguiu exercer uma posição de pai, mas talvez não tenha elaborado suficientemente as questões do lugar dele de filho, né? A adolescência do Lázaro já foi criminosa, ele já foi um delinquente juvenil. Essa palavra delinquência a gente tem que ter muito cuidado, mas é importante entender que os atos disfuncionais do Lázaro, os atos criminosos, já começaram em tenra idade. O primeiro homicídio, ou os primeiros homicídios do Lázaro, já que ele matou 2 pessoas, ele tinha apenas 19 anos de idade. O Lázaro cometeu diversos crimes, é interessante, porque em um determinado momento, um primeiro crime conhecido dele, de homicídio, ele matou um senhor e o filho do senhor, basicamente porque ele teria dito algumas palavras obscenas para uma moça que ia passando, e o senhor e o filho dele tentaram fazer com que ele parasse de falar aquilo, e ele foi lá do nada e matou, né, esse senhor, que já era um senhor de idade, e o filho dele. Então ele, na realidade, já começa com esse homicídio aí bem sério. 2 anos depois, ele conseguiu fugir, né? Ele volta a cometer roubos, furtos. É interessante pensar, né, que aquele primeiro crime que ele cometeu, um desses homens tinha até um histórico ali de conflito já com os Lázaro, porque esse homem teria dito que o Lázaro havia estuprado o seu neto, né? Um menino que na época teria 4 anos. Então havia também um conflito prévio entre um desses homens e o Lázaro, né? Eram todos conhecidos, moravam ali na mesma região, né? Então é possível que tenha havido até crimes anteriores a esse, até de natureza sexual também. É possível sim que tenha havido isso, alguém que já trabalhava de alguma forma, né, sendo pago
para matar pessoas por diversas razões. Nós sabemos que há situações até de âmbito trabalhista, de trabalho escravo nessas regiões, muitas vezes algumas mortes se dão nesse contexto, então é possível, né? E também é possível pelo pânico, né? Pelo medo de denunciar e eventualmente a polícia não conseguir prender e aí ele sofreu uma retaliação. Então também é possível, né? O caseiro informa que não teve envolvimento, até mencionando que ele não sabia quem era. Ele chegou a ver, depois viu que era ele, perguntou para o patrão no caso, né? E teria sido proibido de denunciar, né, a situação, né? Existiram suspeitas de que o Lázaro estaria matando pessoas naquela área para, como se dizia na época, tocar o terror naquela área para que as propriedades tivessem uma diminuição no seu valor e outras pessoas pudessem comprar aquelas propriedades num valor mais acessível. Depois a polícia investigou esse ponto e viu que não tinha basicamente uma ligação com isso, até porque vamos lembrar novamente que o Lázaro cometeu diversos outros crimes, inclusive homicídios, antes da época quando ele chega a ser conhecido da população em geral e quando ele chega a chamar a atenção basicamente de todos os setores de segurança. Então, quando a gente analisa como ele agia antes, a gente vê que o Lázaro cometia seus crimes sozinhos e que não tinha essa questão de que ele poderia estar trabalhando para alguém no sentido de diminuir o valor das propriedades que seriam compradas posteriormente por essas pessoas. Imagina, você numa área isolada, chega o Lázaro, a pessoa mais procurada, um criminoso sádico, um serial killer, toda a polícia da região procurando, ele chega na tua casa querendo comida. O que nós faríamos no lugar dessas pessoas? Não estou dizendo que elas não acobertaram ou que elas não têm maior participação nos crimes do Lázaro, mas é compreensível que em algum momento ele tenha tido ajuda, uma ajuda forçada, uma ajuda com interesse, enfim, não temos essa resposta especificamente, mas sabemos que o fato que ele teve ajuda para se alimentar, para dormir, para se esconder, não sabemos o grau de ameaça que ele ofereceu, mas é compreensível que dentro das áreas isoladas alguém tenha ajudado ele. Se conhecia, se tinha um vínculo de amizade, se tinha outras coisas, não ficou muito claro ainda, mas que ele teria ajuda, inclusive de familiares. Ele foi atrás de familiares, ex-mulher, etc. Então sabíamos ali naquele momento que dentro da área geográfica, da área de conforto dele, em algum momento ele tinha que buscar refúgio numa casa que ele conseguisse dinheiro, roupas limpas, comida, pessoas que fossem da confiança dele. Então foi isso, inclusive, que o fez ser pego. A justiça errou muito em não ter considerado esse laudo. E não foi só com esses casos. A gente tem diversos outros exemplos onde, por exemplo, laudos de psicólogos, de psiquiatras, como o caso do maníaco da Lusiânia, onde laudos apontam para determinados caminhos e é ignorado pela justiça. Então a justiça precisa começar, a trabalhar melhor com esses profissionais e considerar esses laudos, porque o Lázaro jamais era para ele receber um benefício de um regime semiaberto 1 ano depois de um laudo que diz que ele não deveria receber. E aí ele voltou de novo a cometer homicídios, furtos, roubos e todos os tipos de atrocidades possíveis, não ficando tão famoso para todo o país como ele ficou nesses últimos crimes, onde, ao empreender fuga, ele acabou entrando em chácaras e matando pessoas. E fica também a mensagem da importância de nós aprimorarmos as técnicas de inscrição de limites para as crianças e adolescentes, para que nós desenvolvamos formas de educar, enquanto sociedade, enquanto Estado, programas, projetos, que nós nos orientemos, busquemos informações sobre a melhor forma de educar crianças e adolescentes, porque é algo que se imagina saber, mas muitas vezes, ainda mais numa cultura como a nossa, que incentiva a violência como forma de
educação de crianças e adolescentes, nós temos aí mais um exemplo das possíveis consequências desse histórico, né? Realmente é um importante fator de risco. Eu acho que é um tipo de desconhecimento, né, da importância desses laudos, principalmente os laudos de psicólogos e psiquiatras, e muitas vezes a justiça em si, até delegados, né, e também as pessoas de um fórum, de um tribunal, desconsideram porque veem a psicologia ou mesmo a psiquiatria como uma pseudociência, quando na realidade é uma ciência, né? E eles não estão considerando como deveriam. Melhorou bastante, né? Já se considera mais esses laudos, até porque foram tantos casos onde o laudo apontou algo e a justiça não considerou e depois aconteceu, né? Que eles acabam agora dando mais atenção a esses laudos. De uns 5 anos para cá a coisa está melhor.